Silvio, estou de frente hoje com um pastor evangélico dos mais conhecidos e polêmicos do Brasil. Silas Malafaia é carioca de nascimento, mas abraçou uma fé que ultrapassa fronteiras. Malafaia tem o dom da palavra, poder que ele exerce há quase 30 anos em programas de televisão transmitidos aqui, nos Estados Unidos, Europa e África. É líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e combate abertamente a homossexualidade e o aborto. Silas trouxe esses temas para as últimas campanhas eleitorais, o que lhe rendeu alguns processos e muita publicidade. Recentemente, ele foi citado pela revista americana Forbes como um dos pastores mais ricos do Brasil. Não deixou por menos, disse que vai ferrar a Forbes. Pastor, antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. É que agradeço. Vamos começar pelo assunto mais atual, pela Forbes. Sim. Que é recentíssima. A revista publicou que o senhor está em terceiro lugar entre os pastores evangélicos mais ricos do Brasil, com uma fortuna pessoal avaliada em 150 milhões de dólares, que dá, em números brasileiros, 300 milhões de reais. E o senhor contestou essa informação. Sim. Deixa eu te falar, Gabi. Safado, sem vergonha, bandido, caluniador, tem tudo que é lugar. Pastor, padre, jornalista, tem tudo que é lugar. Quando a Forbes faz uma declaração dessa, não é uma declaraçãozinha qualquer. Eu vivo de quê? Eu vivo de que pessoas acreditem em mim para darem ofertas, na verdade, porque eu sou um pouco diferente de outros pastores. As ofertas que eu recebo é mais de gente que não é da minha igreja. Eu sou pastor de igreja há 2 anos e meio. Então, há 30 anos eu sou conferencista e tenho programas de TV e recebo verbas de pessoas que não me conhecem de perto. 80% são evangélicos e 20% é gente de tudo que é religião. Então, quando eles falam isso, o que subentende? O ser humano é um ser inteligente, que raciocina, que pensa. Peraí, esse cara tem 300 milhões, está roubando de gente. Não, roubando não. Está metendo a mão. Mas eu gosto de ser, desculpa, eu sou muito franco. Esse cara está com essa grana toda porque está metendo a mão em alguma coisa. Aí vamos lá. Onde é que está a mentira e a safadeza? Primeiro, minha declaração do imposto de renda, eu vou fazer porque você tem credibilidade. Estou sendo honesto. Se eu tivesse no outro programa, um outro jornalista, mas como você é uma jornalista de muita credibilidade, então exclusivamente aqui para você, aqui, e no meu programa de TV, porque eu não devo nada, não tenho nada a temer, eu tenho aqui o espelho de bens do meu imposto de renda, tá aqui, coisa sigilosa que ninguém dá, ninguém abre, eu estou aqui com ele. O meu imposto de renda, depois você pode olhar o final, onde diz sobre o patrimônio que eu tenho, é 4 milhões de reais. Nesses 4 milhões de reais, tem 2 milhões do capital da editora Central Gospel, porque você é obrigado a declarar o capital, né? Quando você abre uma empresa, qual é o capital dessa empresa? Então, isso entra no imposto de renda. Então, eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 meus filhos moram, 3 eu comprei em comodato de construção, que ainda faltam 30 prestações em Vila Velha, de um construtor evangélico. Eu tenho um apartamento em Boca Raton, que está aqui a declaração de bens do Banco Central, ela está aqui. Comprei por 149 mil dólares para pagar em 30 anos. Se eu pegar esse patrimônio atualizado, porque você na declaração do imposto de renda, você põe o dia que você comprou. Mas se eu pegar isso e atualizar o valor que vale a minha casa, que aqui está por 800 mil, porque foi quando eu comprei, eu vou ter aqui de patrimônio atualizado de valores de hoje, 4 milhões e meio, ok? Aqui tem 4 milhões porque tem 2 milhões da minha participação na minha empresa. Então, se eu tirar isso e atualizar, então o que a Forbes está falando, primeiro, é mentira. O jornalista, o correspondente, eu acho que ele vai perder o emprego, porque eu vou processar a Forbes nos Estados Unidos. Eu não vou processar aqui. Aqui não tem graça. Eu vou fazer doer lá. Porque eu acho uma safadeza você denegrir, porque se eu tivesse, eu também diria. Porque há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Eu sou pastor há 30 anos, tive salário por 5 anos, não que seja pecado errado, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor tem que ganhar muito bem, pela Bíblia, que ele tem que ser muito bem tratado. Mas há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Há 25 anos eu vivo de quê? Como conferencista, eu talvez seja o pastor que mais oferta ganho quando prego fora, porque estou na televisão, essa coisa toda, e da minha editora. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos eu vendi mais de 1 milhão de livros meus por ano.
Mais de 1 milhão. Eu sou o pastor que mais vendo livros, eu sou o pastor que mais vendo palestras em DVD e em CD. Então, eu não posso aceitar que uns caras venham dizer uma coisa com o objetivo, que esse é o objetivo, é colocar um bloqueio na sociedade, que tudo que é pastor, o que ele tem, ou foi roubado dos fiéis, que é um bando, desculpa a expressão, de otários, certo? Então, eu fiquei nervoso com esse negócio. Eu vou contestar um pouco. A revista Forbes é uma revista que trata basicamente de fortunas. Não é novo, é associado à religião, a todas as religiões, digamos, não estou isentando a católica. As religiões são associadas a fortunas. No caso da evangélica, associada ao dízimo pago pelos fiéis. E aí levanta-se a questão sempre, tem sempre esse mistério do dinheiro em torno da religião evangélica, que vem do dízimo, etc e tal, que sustenta as igrejas. Também vem com dízimo. Também, estou dizendo. É dízimo também. Não é obrigatório, mas tem. Verdade. Não é obrigatório. Sim. Agora, no caso, esse interesse por essas fortunas que aparecem nas pessoas associadas à religião, por que não seriam do interesse da Forbes? Ela trata de outras fortunas, ela trata de fortunas de muita gente. Ela cita o Ike como o Ike Batista, ela cita todo mundo. Por que não citaria os brasileiros associados à religião? E mais, a revista se defendeu citando fontes. Ela disse Ministério Público, mentira, Polícia Federal, mentira, e imprensa. Mentira, primeiro, não tem um dado. Na imprensa, seja jornais ou revistas, não tem um dado para ele declarar que eu tenho 300 milhões. 2, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são instituições de muita credibilidade, legalmente, eles não têm autoridade de falar nada de ninguém. Só tem um órgão, Receita Federal. E que para falar do que eu tenho, um juiz tem que autorizar. Porque sigilo fiscal, sigilo de patrimônios, sigilos bancários, só um juiz pode quebrar. Então eu disse para você, a Forbes pode falar da fortuna de qualquer um, mas fale dos que tem. Quando ele diz que eu tenho 300 milhões de reais, o que a pessoa vai associar? É o ser humano, o cérebro humano, o ser humano, ele é um ser que diferencia dos animais, porque ele tem inteligência e percepção, ele faz associações. Então diz assim, pô, esse malandro aí, esse vagabundo aí, tem 300 milhões porque roubou os fiéis. Então essa é a ideia. E eu não vou receber fama daquilo que eu não tenho. Porque para o milionário, Gabi, para o empresário sair, olha, eu estou entre os 100 mais ricos do mundo. Isso dá até crédito para o cara. Os bancos, pô, esse cara aqui está entre os milionários. Para mim é o contrário, o efeito é negativo. Mas, o pastor, você não devia estar fazendo esse tipo de não defesa da teologia da prosperidade. Não, diferente. Aí vem cá. Quem disse? Existe uma coisa, existe o besterol da teologia da prosperidade, existe a teologia da prosperidade da Bíblia. Então explica pra gente. Eu explico pra você qual é o besterol da teologia da prosperidade. Olha, vem pra Deus que você vai ficar rico, vem pra Deus que se você tem um emprego você vai ser patrão, venha pra Deus que você vai ter um monte de casa. Então isso é o besterol da teologia da prosperidade. Agora a prosperidade está em toda a Bíblia. E o cerne da prosperidade diz assim, bem, pastor, me diga uma coisa que a Bíblia mostra que a pessoa pode ser próspera. Ou então, o que faz uma pessoa ser próspera à luz da Bíblia? A Bíblia diz que prosperidade é obedecer às leis de Deus. Tem um salmo, que é o Salmo 112, que diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que obedece os seus mandamentos. A sua geração será poderosa. A sua descendência será grande na terra. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua descendência permanece para sempre. O Salmo 1, que é um salmo muito lindo, que diz que aquele que medita dia e noite na lei do Senhor, olha o que diz o salmo, é muito interessante. É como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu sou a favor da prosperidade. Eu prego prosperidade. Eu não prego besterol. Porque prosperidade não é só finanças. Prosperidade envolve bem-estar. Prosperidade, você viver bem. Tem um monte de coisa junto. Mas a minha pergunta é, os seus fiéis, os mais simples, porque eu sei, todo mundo, tem fiéis também que são poderosos. Todos os níveis sociais eu tenho. E que fazem doações poderosas e sabem o que estão fazendo e querem fazer isso e podem fazer isso. Agora, quando você fala
Eu às vezes misturo você e senhor. Você, pelo amor de Jesus. Quando você fala quando você divaga em cima dessa teoria da prosperidade, você de alguma maneira não leva o povo, o fiel, a crer que dando o dízimo a vida dele vai melhorar? Bem, deixa eu te dizer, não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Sim, mas... Eu não digo, existe uma coisa, a Bíblia, como qualquer coisa na vida, como qualquer ideologia ou religião, os comunistas, ou a ideologia ateísta, ele crê naquilo, ok? Quando você crê, existem um conjunto de crenças e valores que estão arraigados ali. Então, quando eu digo para o meu fiel que ele vai dar dízimo e oferta para ser rico, eu estou falando uma mentira. Agora, quando eu digo para o meu fiel que ele está dando oferta e dízimo porque Deus vai abençoá-lo, é uma verdade. Porque é isso que a Bíblia me aponta. Eu não posso declarar, e nunca declarei isso, que eu não sou tolo, eu tenho um certo conhecimento, eu tenho uma certa formação teológica, e venho de uma família muito tradicional de formação teológica, meus pais são pioneiros no ensino teológico, e também gente da área da educação. Você, além do mais, formado em psicologia. Sou psicólogo. Então, deixa eu te falar, se eu chegar para o meu filho e dizer, minha gente, dá aqui o seu dízimo da sua oferta, você vai ficar rico. Isso é uma afronta. Agora, quando eu digo para ele, se você for fiel naquilo que a Bíblia diz, Deus vai te abençoar. Porque aí eu digo assim... E aí não está... Não está, eu te explico por quê. Não está passando uma ideia de que os seus desejos serão satisfeitos? Não. Escuta bem, a prosperidade, isso que eu digo, Gabi, se você falar que prosperidade, se um pastor falar que prosperidade é só dinheiro, ele está incorrendo num erro gravíssimo. Prosperidade, eu brinco, eu digo na igreja, sabe o que é prosperidade? Vou dar um exemplo bem simples e em tese. Você está aqui e ganha R$1.000, o cara da direita ganha 5.000, o da esquerda ganha 4.000 e você vive melhor do que eles. Você tem par na sua casa, você tem alegria de viver, você tem bem-estar, tem coisa emocional aqui, equilíbrio emocional, você não deve a agiota ganhando menos do que ele. Isso é prosperidade. Sim, eu sei. Mas agora... É isso que é prosperidade. E a gente tem que ensinar o povo a isso. Mas agora, vamos ser honestos. Sim. Honestíssimos. O dízimo... Esse dízimo de cada fiel, repetido e repetido, sustenta e muito bem as igrejas evangélicas. Como já sustentou melhor a Igreja Católica, mas sustenta. Então, vamos dizer que essa prosperidade chega mais para a igreja do que propriamente para o seu fiel. Vamos dizer, eu acho até um pouco herético, acho meio heresia, porque parece, afinal, que Deus protege mais a igreja do que o fiel dela. Eis aí um engano. E esse é o engano redondo de muitos. Eu vou falar de uma igreja que eu não tenho nada a ver com ela. Ok? Eu não tenho, tenho muitas discordâncias. Então vamos lá, vou usar outra que vai ficar mais fácil, porque todo mundo percebe. Você acha que o cara que é membro da Universal está dando oferta e dízimo apenas porque um cara muito inteligente, malandro, espetacular, fantástico, fenomenal, consegue persuadi-lo para que durante 10, 15, 20, 30 anos o cara dá dízimo, dá ofertas especiais e não tem nada de benefício? Deus trabalha com uma lei de recompensa. O apóstolo Paulo diz uma coisa linda, ele diz assim, olha, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para as que estão na minha frente pelo prêmio. Você sabe que Deus, ele fala de uma lei de recompensa o tempo todo, porque Deus conhece o ser humano. Mas então, qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Eu mostro para você, e você pode ir em qualquer igreja. Esse é o engano de muita gente. Você pode ir em qualquer igreja. Eu desafio imprensa, pode ir comigo. Chama, querida, escuta. Mas muita gente já reclamou e já deu matéria dizendo que perdeu tudo. Então você faz o seguinte: você pega do universo. Espera aí, vamos para a lei da probabilidade. Então você tem um grupo, é assim que se faz as pesquisas. Você tem um grupo de 1.000 pessoas, onde 30%, não vou nem ser mais, 30% abandonou a fé, reclamou que perdeu tudo. Agora, você tem um grupo de 1.000 pessoas onde 1 ou 2 estão reclamando. Esse número, Gabriela, não é pastores, não somos nós, eu não mudo vida de ninguém, eu não transformo ninguém. A verdade é que Deus está interessado no bem-estar do homem. Então o que eu digo para você é o seguinte: vai lá no povo. Como é que uma pessoa, Marília Gabriela, fica 30 anos numa igreja?
40 anos numa igreja, dando oferta e dízimo e não tem benefício nenhum. É um imbecil idiota. Não. Então, como é que é isso? O maior beneficiado são as pessoas na igreja. Eu acho que encontram um conforto, um tipo de conforto. Encontra muito mais. Bom, um conforto, um estímulo. Mas... Gabriel, Silas, você falar que alguém não vai ficar numa igreja por uma pessoa, eu garanto pra você, quem tá nos vendo aqui, tá achando você muito mais interessante do que eu, porque existe uma capacidade de liderança, uma maneira de se expressar que faz um líder. Mas você não consegue segurar uma pessoa há 30, 40 anos dando dinheiro. Você até consegue isso pra te seguir. Mas o cara dando bens... Agora, o que acontece? Vamos lá, quais são os graves problemas da sociedade? Drogas é um grave problema, correto? Um gravíssimo problema, que nem eles sabem o que vão fazer, tá? Bebida, 1 em cada 4 jovens... É droga, eu quis separar, né? Porque a bebida é uma droga diferenciada, né? Muito diferente, a gente pensa que é mais leve, que é legal. Então, você tem... as drogas não licenciadas, boa a tua ajuda, e tem a droga legal, problemas. Quais são os problemas? O desarranjo familiar. Minha filha, a igreja trabalha para recuperar essas pessoas sem o Estado dar R$1 no de graça para o Estado. Então o cara, Gabi, nós temos essa experiência, o cara tem um único filho. Ele diz, eu daria tudo que eu tenho para tirar esse cara da cocaína. Eu daria tudo que eu tenho para tirar esse cara do crack. Eu daria tudo para tirar meu marido da bebida. Aí vai para a igreja. O filho volta, é restaurado. Quanto vale isso? É ele. Aí você vai perguntar a ele assim, eu fui beneficiado? Ele diz assim, se eu der o dinheiro todo que eu ganho, não paga, não é o que o pastor fez. Eu não gosto desse negócio de pastor. Pastor é apenas um condutor, mas o que Deus faz na vida das pessoas. Eu não faço nada, Gabi. Eu creio num Deus que faz. Ô Silas, mas agora, vou terminar esse bloco. Mas você anda de avião? Sim. Você é uma igreja que tem avião próprio, você citou um apartamento nos Estados Unidos, em uma outra matéria que eu li sua, você dizia que alguns apartamentos a pagar há 30 anos. Não, um apartamento e esse que eu te informei, está na minha declaração de imposto de renda. Alguns outros, mas não importa. E outros aqui no Brasil. Mas não importa. Meu, que não foi com dinheiro de igreja. Não estou dizendo que você não mereça. Você fez uma coisa convincente. Mas o que eu estou querendo dizer é se não é herético imaginar que você foi mais favorecido do que quem está esperando também. É porque você não conhece as ovelhas e os membros das igrejas, o que aconteceu na vida deles. Você não tem ideia disso. Vamos lá, estou chegando ao fim do primeiro bloco de frente com o pastor Silas Malafaia e a conversa está apenas começando. Eu já sabia que vinha bomba pela frente, ele é forte. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta e de frente com o pastor Silas Malafaia. Agora vem bomba. Vamos lá. O pastor, o Silas. No discurso de posse para o segundo mandato, o presidente americano Barack Obama disse textualmente: nossa jornada não estará completa até que nossos irmãos e irmãs gays sejam tratados como qualquer pessoa. Na sua igreja ele não teria sido reeleito. Na minha igreja, não. Ele não teria sido reeleito. Deixa eu falar sobre essa questão de homossexualismo. Homossexualidade. Isso, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, ninguém nasce gay. Homossexualismo é um comportamento. Eu vou fazer uma definição. Tá, então vamos lá. É contestável. É contestável? Eu mando vir na genética. Quem é que pode dizer se alguém nasce gay ou não? Não é a psicologia, é a genética. A ciência que pode dizer, é igual ao aborto. Quem é que pode dizer onde começa a vida? A biologia. Então, quem é que na ciência? Então, eu vou primeiro para... Bom, você sabe que as últimas pesquisas andaram mapeando o cérebro de gente aí. Não deu nada, olha aqui. Deixa eu te falar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é muito interessante. Ninguém nasce gay. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe gene homossexual. Existe ordem cromossômica de macho e de fêmea. Então vou fazer uma definição de homossexualismo. Um homem e uma mulher. Homossexualidade. Não, homossexualismo, a prática. Eu posso falar homossexualismo ou homossexualidade, não tem... Não, é que o homossexualismo caracteriza doença. Não, mas eu não vejo como doença. Eu não vejo como comportamento, nada de doença. Então, a homossexualidade, um homem ou uma mulher
por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Agora vamos para a pesquisa. 46% dos homossexuais foram violados, violentados quando crianças ou adolescentes. Como é que alguém nasce? 46%. 54% escolheram ser. Então, primeiro, homossexualismo é comportamento. Então, vamos para a genética. Gêmeos iguais, estou falando de genética. Gêmeos iguais, isso é o mesmo embrião que se divide, tá? É chamado geneticamente iguais. É homozigóticos. São gêmeos iguais. Então, o que tinha que acontecer? Se um gêmeo é hétero, o outro teria que ser hétero. Se um gêmeo é homossexual, um gêmeo é homossexual, o outro teria que ser. Então, vamos lá. 35% dos gêmeos que são homossexuais, o outro, 65% são héteros. Então, como é que são iguais? Como é que nasce? Peraí, eu estou falando de nascer homossexual. Eu estou falando de genética. Tá bom. Não tem uma fonte na genética. Não tem uma fonte, traços psíquicos, não sei o quê. Então vamos lá, 46% passaram a ser homossexuais e eles não falam. O dia que eu falei isso, a partir do dia que foram violados e violentados... Então você já está dando outro dado. Eu estou dando um dado. No geral, violentados por quem? Não. Por parentes, violentados por vizinhos. Não. Por ser heterossexuais. Bom, então vamos lá. Então, nascer. Nascer é o seguinte, eu vim a esse mundo e tenho essa vontade. Por que animais, e nós somos mais um na natureza, por que animais praticam sexo homossexual? Praticam sexo com muitos animais, com animais do mesmo sexo, e não são perturbados na outra sexualidade. E não é, os animais não são considerados uma prática homossexual. Vem cá. Não há olha a pergunta que você me fez. Olha a pergunta. Nós estamos conversando e disse assim, eu disse aqui, ninguém nasce homossexual. Foi a minha resposta aqui para você. Eu já disse que é contestável. Você disse que é contestável, eu digo, o que tem é argumento. A ciência, o que é ciência? Tem que ter observação. Por que a evolução é teoria? Porque você não pode comprová-la na observação. Agora, então, escute. Eu vou passar... essa conversa não vai terminar nunca. E eu quero saber de você. Você quer saber? Eu tenho que te responder. Eu quero saber qual é a tua questão com a homossexualidade. Eu vou te dizer qual é a questão. A minha questão aqui no Brasil, é os direitos que eles querem em detrimento da coletividade. Quais são os direitos? Os direitos? Então eu vou dizer para você. Serem respeitados, não serem mortos e agredidos. Nada disso. Vamos lá, você está falando de mortos. Quando eles falam de números, que eu acho que ninguém deve morrer. Eu não quero que ninguém morra de nada. Mas quando eles utilizam números, é contra eles totalmente. Eu vou nessa do número já. Mas vamos aqui. O que eles querem na PLC 122? Número 1. Lá no artigo 20, parágrafo 5º, está dizendo o seguinte, que se um homossexual sofrer constrangimento vexatório de ordem ética, moral, filosófica, tá lá. Então, ok? 3 a 5 anos de cadeia. Então vamos para a Constituição. Artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado por convicções filosóficas, religiosas e políticas. Então quer dizer, o que é no caso deles, que eles estão querendo ser tratados como os outros. O que é constrangimento filosófico? Quem é que define isso? Significa o quê? Se olhar para a cara de um homossexual mal, olha, você está me constrangendo filosoficamente. O que é isso? Que papo é esse? Peraí um instantinho, O artigo 8 ali, é o que está lá. Artigo 20, parágrafo 5º. Não, você está... Aqui, ó. Não, tô com ela. Não, aqui, você quer que eu leia? Mas a interpretação que você está dando... a interpretação é o que tá aqui. O meu medo é que o que você fala com toda a propriedade e convicção possa... Como você disse, não tenho nada contra homossexuais, você já disse mais de uma vez. Não tenho nada, não quero que eles sofram violência, etc. Nenhuma, Salom. Mas acontece que não todas as pessoas têm a formação que você tem ou têm um tipo de disposição esclarecida. Você, falando com essa convicção e desta forma e com essa sua interpretação, pode eventualmente estar influenciando pessoas que vão sim praticar violências contra homossexuais. Então vamos cortar programas de televisão, vamos cortar novelas, vamos cortar filmes que tem ação, porque vai influenciar alguém a matar. Aí a sociedade para. Então a televisão vai ter que parar agora, vai ficar só Marília Gabriela. Porque tem entrevista. O cara que mata não vai poder mais filme na TV. Você acha que os homossexuais que pagam impostos, trabalham não têm direitos, os mesmos direitos que você tem? Eles têm. Se eu tomar um tapa na cara,
É igual um homossexual tomar um tapa na cara. Se alguém me xingar, a lei tá igualzinha pra eles. Se alguém xingar eles, é igual, não tem filha. sido dessa maneira. Não, se não tem sido... Não tem sido. Se tivesse sido até agora, eles não estariam atrás de uma lei que os protegesse, olha, eu vou dizer uma Silas. coisa. Eu fui ofendido com a suástica na reunião da comissão de cidadania. Botaram o meu nome com a suástica, que é crime no Brasil. Eles querem uma lei para atacar, xingar, atingir quem eles querem, estarem protegidos acima de todos. Uma vírgula para eles. Então, eles não estão atrás apenas... Você quer ver uma outra? A linha B do artigo 8 da PLC 122. Ninguém pode impedir a afetividade de um homossexual, transgênicos, bissexuais. Este direito será dado aos demais cidadãos. Quer dizer, a preferência passou a ser deles. Então agora eu vou para o campo da realidade. O lugar do culto é protegido pela Constituição. Tá certo? Lugar do culto, lá dentro do culto. Ninguém entra, ninguém faz bagunça que vai dançar. O pátio da igreja não. Então o que significa que essa lei estiver aprovada? Se no pátio da minha igreja tiver um casal de homossexual se beijando e eu botar pra fora, 3 a 5 anos de cadeia. O que eu vou dar esse mole pra eles aonde? Nunca. Vem cá. Os seus fiéis, imagino, entre eles deve haver homossexuais. Que foram ou que estão buscando sair. Mas existem. Que estão buscando sair. Entre os pastores também. Se houver... Pela lei da probabilidade. Olha, se tiver pastor homossexual, Deus fala na Bíblia, adultério, homossexualismo, prostituição, o cara é passível de ser excluído daquela congregação. Então, se um pastor tiver um caso com uma mulher, ele perde o cargo de pastor. Se um pastor tiver um caso de homossexualismo, ele perde o caso de pastor. Se um pastor for solteiro e tiver uma relação sexual com qualquer uma, vai perder o cargo. Então, a Bíblia trata do mesmo nível. Algum do fiel seu homossexual chegou a conversar com você sobre esse assunto ou não existe sequer conversa a respeito? É claro, pede socorro. Olha, a igreja está lotada de gente Você, como psicólogo, chegou à conclusão de que um homossexual deve e pode ser realmente... Olha, eu vou pedir, desculpa a minha ousadia de falar com você. Um dia, Gabi, traga aqui Joide. É um pastor que foi travesti na Europa, está casado há 12 anos, que eu falando é uma coisa. Você tem que ver, ele tem foto, ele como travesti, bonitão, peitão, colchão, babababá, ele tem as fotos. Ouça alguém que foi reorientado. Você aceita que ele podia ser um bissexual? Não, conversa com ele pra você ver. Eu tô perguntando se você aceita que ele podia ser um bissexual. Pode ser um bissexual. Agora, mais grave vai botar do que 380 de peito, vai botar bumbum e coxa e ser bissexual. Mas olha aqui, não virou, depois não casou e tudo? Casou. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você não acha outra vez, eu acho um pouco herético, que criaturas de Deus, digamos, sejam julgadas em nome de Deus? Que autoridade, que autorização deu ele para qualquer ser humano ficar julgando o outro nesse nível? A autoridade não é para julgar a pessoa. A autoridade da Bíblia é para condenar pecado. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu nos evangelhos? Jesus falou mais. E por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Para mostrar o perigo que é ele e para quem vai para lá. Então a Bíblia define o que é pecado. Então eu não estou aqui para acusar A, B ou C, mas eu estou aqui para condenar o pecado. Então, na minha visão, ok? Da minha crença e valores, da minha visão espiritual, do que eu creio na Bíblia, a homossexualidade, o adultério, a prostituição são pecados claríssimos à luz da Bíblia. Então, um casamento que não der certo para você também tem que continuar lá para sempre. Não. A pessoa não pode se separar e fazer outra família com outra pessoa. A Bíblia dá. Mas essa interpretação, essa interpretação é muito fortuita. Não. Quando você diz assim, eu estou aqui para defender a família. Tem vários divorciados. Mas quando você diz, eu estou aqui para defender a família, eu quero saber que família é essa, que conceito de família é esse, que desde a época de Cristo não foi revisto. Que conceito de família? Toda a história da civilização humana, toda a história, o que eu estou te falando é antropológico, sociológico e teológico. Toda a história da civilização humana está sustentada. Um homem, uma mulher e sua prole. Você está passando pela Grécia Antiga também. Filha, eu estou falando da história, é isso. Que tinha homossexuais, a história da humanidade é isso. É isso aqui. Na faculdade, eu acho uma Mas você sabe que tinha homossexuais sempre. Em todos os tempos, que desde que o homem, na época de Noé,
quando Deus mandou o dilúvio, a depravação moral era de altíssimo grau. Deixa eu dizer uma coisa, Gabi. O que muda é a tecnologia. O homem é a mesma coisa, com suas loucuras, com seus desejos, é a mesma coisa. O que muda é a tecnologia. O ser humano é a mesma coisa. Então presta atenção, a Bíblia, eu estou falando de Bíblia do que eu creio. Eu estou falando daquilo que eu creio do que a Bíblia fala. A Bíblia é um livro para quem quer crer ou quem não quer crer, que é um direito de cada um. À medida que eu sigo aquele livro, certo? Que eu creio que é a palavra de Deus, porque é a única fonte de conhecimento filosófico, teológico, científico e vulgar. Não tem outro livro no mundo que tenha essas 4 fontes de conhecimento. Só a Bíblia, certo? Nenhuma verdade científica da Bíblia até hoje foi derrubada. Nenhuma delas. Então, quando uma pessoa, certo? Na igreja, uma pessoa... Estou falando da família. Vou voltar para a família. Então, a família nuclear... Na faculdade, é isso, tá? Aqui me lembrando o que eu estava falando. Na faculdade eu ouvi. Durante 5 anos, eu ouvi isso que eu vou te falar. A criança, quando nasce... O primeiro objeto de amor dela é a mãe. Ela faz ruptura dela com a mãe a partir da figura paterna. A partir da figura paterna, a criança faz diferenciação entre ela, a mãe e o mundo. Eu cansei de ouvir isso. Sabe de Freud, que tanto falam? Freud estudou o caso de uma paciente homossexual e descobriu que ela é homossexual pela relação dela com o pai. Manda rasgar o compêndio de Freud. Manda eles rasgarem. Tá lá, estudo de Freud. Ele reorientou a mulher e ela passou a ser heterossexual. Então vai dizer que não pode ser reorientado? Quem disse que todo mundo... Eu não tô aqui, Gabi, eu não tô aqui para impedir ninguém de ser homossexual. Eu não tô aqui para impedir ninguém de adulterar. Eu não tô aqui para impedir ninguém de se prostituir. Isso é problema de cada um. Olha, eu vou fazer vou propor um problema a você, que é contra, inclusive, o aborto, a legalização do aborto. Supondo que nasça uma criança e que a mãe dessa criança não vai poder criá-la. Um casal homossexual se dispõe a criar essa criatura, que senão vai ficar jogada à disposição do que seja, numa instituição que vai tratá-la mal. Você acha que ainda assim um casal homossexual não pode ter essa criança e fazer dela um belo cidadão, uma bela cidadã, e criar um ser humano digno, com todos os seus direitos, com toda a sua inteligência, com toda a sua com todo o seu amor e compaixão pelo outro? Primeiro, tem mais na fila casais héteros esperando crianças? Não, eu não estou perguntando isso para você, eu estou perguntando conceitualmente. Eu estou falando das novas famílias. Eu não acredito que 2 homens possam criar uma criança perfeita no sentido total que você quer, como um ser. Eu não acredito, porque eu acredito que Deus fez homem e mulher, e esses seres é que se completam. E ó, tá na França, ninguém chamou de fundamentalista, hein? Ninguém chamou de fundamentalista. As famílias eu não acredito mudaram. Não, querida, a sociedade como um todo mudou. Vamos ver daqui a 50, 60 anos o que vai acontecer. Mudou tudo, daqui a 50, 60 anos. Mas daqui a 50, 60 anos, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer? Crianças que essa questão de adoção é agora nova, 10 anos, 12 anos, não tem mais do que 15 anos isso no mundo. Então, não adianta agora vir com fotografia de jornal e mostrar 2 caras com uma criança feliz. Essa história pra mim não me convence. Não estou falando só disso, estou falando de 2 mulheres ou 2 homens. Eu não acredito que 2 homens e 2 mulheres tenham capacidade para desenvolver um ser humano. Não acredito. Eu acredito que um homem e uma mulher... Eu não acredito nisso. Eu conheço muitas pessoas que foram criadas dessa forma. Daqui a uns 30 anos você pode me dizer alguma coisa. Você já está pré-julgando, Sila. Você é Deus, você está julgando e pré-julgando. Não, você está pré-julgando. Eu estou dizendo sobre o que eu aprendi. Você está dizendo que uma criança ali criada, daqui a 30 anos vai ser o quê? Eu não sei, tem minhas dúvidas. Ué, você está falando, vai ver o que vai acontecer. Assim como uma criança ser criada por leviano, um pai leviano, eu tenho minhas dúvidas sobre ela. Um pai bandido que bate na mulher. Tenho minhas dúvidas. Uma família que tem um pai maldito. Tenho minhas dúvidas. O que vai dar essa criança? Eu até acredito que o ser humano, por ele ser um ser inteligente, ele possa romper uma história e construir uma história nova. Não significa que filho de bandido vai ser bandido e filho de bacana vai ser bacana. Um cara pode romper a sua história para pior e para melhor. Agora, eu estou falando aqui na tese que você está me apresentando. Das novas famílias. Da tese. Eu posso defender as minhas teses com a maior veemência possível.
e não significa que eu odeio as pessoas. Eu sou muito veemente para defender meus princípios. É meu jeito. Você mesmo já falou, eu sou polêmico, meu jeito. Eu defendo com muita vontade. Agora, eu amo profundamente. Uma vez um repórter perguntou assim para mim: pastor, vamos lá, se seu filho fosse homossexual, como é que o senhor agiria? Eu disse para ele: eu amaria 100% e discordaria dele 100%. Quem disse que amar é dizer amém? Você ia fazer um inferno da vida do seu filho. Não ia não. Nessa... Eu ia mostrar a ele, eu ia tentar ajudá-lo com o meu amor. Sabe por quê, Gabi? O ser humano pensa que amar é falar que o outro quer ouvir. Supondo que ele não conseguisse... Vai continuar o caminho dele. E você ia continuar enlouquecendo seu filho. Não, isso aí você me julga. Agora você falou isso. Eu disse que eu vou discordar 100%. Eu vou discordar mesmo? Olha, o filho de a mãe de um bandido vai na cadeia, e eu tenho trabalhos em penitenciária, o filho é assassino, fascina. Ela o ama profundamente. Agora, pergunta se ela concorda 1 milímetro com aquilo. Concordar com uma prática é uma coisa, amar a pessoa é outra. Eu amo os homossexuais, mas discordo 100% de suas práticas. Então repita isso, por favor. Eu amo, isso eles sabem. Não, diga de boca cheia. Não, eles sabem, eles não são bobinhos, não. Eles sabem. Então diga. Eu amo os homossexuais, como amo os bandidos, amo assassinos, vambora, eu aumento o leque, porque eu amo, porque o ser humano, Gabi, o ser humano é a coisa mais importante. Você está colocando o homossexual lá de bandido, assassino, todas as pessoas, não, mas para dizer, olha, eu não gosto de uma prática, então estou dizendo para você. Peraí, vamos parar aqui, porque nós temos mais um bloco pela frente. E eu juro que não vou bater nele. E ele não vou deixar que bata em mim, não. Estamos terminando mais um bloco de frente com o pastor Silas Malafaia. Nós voltamos já já. De frente com Gabi. Com Gabi. De volta de frente com o pastor Silas Malafaia. Silas, nós temos 3 minutos, porque estouramos todo o nosso tempo anteriormente. Eu queria falar sobre, primeiro, política e religião. Caminham bem juntas? Você acha... nós temos um Estado laico. Sim. Agora, os evangélicos é laico, têm... mas não é laicista. O vai Estado daí é laico, que... mas não é laicista. Vai daí que... Vai daí que, assim como um ateísta pode, com as suas convicções, trafegar na política, eu também com as minhas convicções religiosas posso. O que eu não posso é querer fazer com que a minha religião seja dominante, entre pela goela das pessoas. Agora, eu como cidadão, porque o que você é e eu sou? Mas você não quer ser político, por exemplo? De jeito nenhum, nunca serei. Mas quer influenciar na política? Com toda certeza, não só na política, na sociedade. Olha, Silas, vamos falar agora, eu li uma matéria recentemente sobre a formação de novos pastores. O catolicismo investe muito na orientação de padres, que leva, em média, 5 anos para se formar, né, um padre. Como é a formação na sua igreja? Na minha igreja, o pastor, né, para eu poder consagrar o camarada pastor, no mínimo, no baratinho, ele tem que ter um 2º grau, com um curso básico teológico, no mínimo. E curso básico é o quê? É um curso 2 de 2 anos, é um curso básico. E na igreja eu tenho um curso para prepará-lo, que também é um curso, não é de muito tempo, leva aí uns 4, 5 meses, para poder dizer para ele o que a igreja pensa, o que a gente é, como é que é. Isso é o seguinte, é uma caminhada para eu chegar, porque esse é o meu sonho, para eu chegar no nível... Agora ainda não dá, não cabe, não tenho como fazer isso, mas na minha igreja já vai chegar para o cara ser pastor, vai ter que ter um bacharelado de teologia para ele poder ser pastor. Biblicamente falando, o pastor ele tem que ser um vocacionado por Deus e ele tem que buscar se preparar para o exercício daquela vocação que ele deu. A minha igreja é uma igreja muito fincada na palavra, isso é, lá não tem blá 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 de conversinha fiada, o cara tem que abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia, então requer nele preparo e conhecimento e pesquisa. Agora, Silas, eu quero eu juro, nenhuma capciosidade na pergunta. Quero que você me responda honestamente, e estamos pensando amplo, estamos pensando de sobrevivência e tempos. Eu sei que é uma profissão hoje bem assalariada, esses meninos, você já disse que um pastor ganha de... 4 a 22 mil na minha igreja. E aí, as igrejas têm se desmembrado e têm surgido novas igrejas. É um bom negócio? Não, como negócio não é bom. Vou te explicar por quê. Não é negócio. Porque as igrejas, Gabi, é o seguinte, tem gente enganada aí pra caramba. Quando alguém me vê
ou quando alguém vê aí R.R. Soares, Valdemiro, Macedo, é igualzinho, tá vendo, o Cristiano Ronaldo no futebol. Existe uma meia dúzia de pastores de alto nível, de salário e tudo, mas a grande massa de pastores evangélicos no país não ganham mais do que 5 salários. É isso que muita gente está enganado. Existe, como em todo, por exemplo... Mas as igrejas são ricas, por exemplo, elas têm nem todas, sede em todo o país. Nem todas a sua tem a minha é uma quantas? igreja, a minha tem 120 igrejas, 70 são alugadas, 50 são próprias, 70 são propriedades alugadas. Eu sou um camarada visionário que quero fazer com que meu pastor desempenhe a sua função com dignidade. Eu não quero que ele fique preocupado com escola de filho, com comida em casa, para ele poder dar atenção àquela ovelha. Então, eu quero dar dignidade ao cara. Mas, Gabi, o que tem de pastor nesse país que ganha 1.000 conto, que ganha R$1.500, vocês não têm ideia. É porque a mídia, quando olha, é igual, com todo respeito, sem querer saber nada, é igual a você. Você é top como jornalista, mas tem um monte de jornalista aí, que não vou falar, que só Deus sabe quanto eles ganham. Mas eu estou dizendo, a perspectiva dos que começam a chegar a ser Silas Malafaia. Não é. Ele ganha 1.500, mas ele está lá. É uma perspectiva. Mas não é, porque para ele poder... Eu ainda não... Eu abdiquei do salário da minha igreja. Eu, pessoalmente, certo? A minha igreja é uma igreja que paga muito bem a pastor presidente. Então, ele sabe que para chegar num nível grande, ele vai ter que presidir uma organização. E aí é que está enganado. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E não vai ser brincadeira ele presidir uma organização. Você alguma vez na vida passou pela Igreja Católica? Teve alguma passagem pela Igreja Católica? Não. O Papa representa alguma coisa para você? Não. É um líder de uma religião, apenas isso. Com respeito seu? Eu respeito porque é um líder de uma religião, eu tenho que respeitar. Agora, não reconhecemos ele como sucessor de Cristo, não reconhecemos esse reconhecimento, nós não damos a ele. Existe um sucessor de Cristo? O sucessor de Cristo são seus discípulos, que ele mandou a gente aqui na terra imitá-lo e pregar o que ele deixou. Não tem uma pessoa, ele não deixou esse cara aqui vai comandar. Não teve essa. E outra, se Pedro foi sucessor de Cristo, esqueceram de avisar eles que Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Devia de liberar eles para casarem. Mas vamos embora, é outra história. Outra história também que devia ter homossexual à beça naquela época. Podia ter, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, terminando mais um bloco de frente com o pastor Silas Malafaia, nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi. Gabi. De volta para a parte final de frente com o pastor Silas Malafaia. Esporte você praticou na vida ou não? Pereba jogando bola. Sou ruim de bola. Pereba? Pereba é ruim, é o cara ruim. Sempre joguei, gosto de futebol, mas sou ruim. Mas vamos ver lá agora. Bate-bola, jogo rápido, tá bom? Divórcio. Sou contra. Casamento. Sou a favor. E morar junto. Sou contra. Por quê? A não ser que seja casado, sou contra. Tudo que sai fora da legalidade do casamento, sou contra. Mas... Você está me perguntando, eu estou respondendo, sou contra. Judaísmo. É o antecessor do cristianismo. O judaísmo foi fundamental para chegar até o cristianismo. Por isso que nós ainda temos o Antigo Testamento na Bíblia. Islamismo. Eu acredito de um radicalismo muito horroroso para o que a gente chama de religião. Não tô falando de radicalismo não, né? Não, tô na falando minha de, frente agora. Vou deixar radicalismo, que manda matar, Bom. que não aceita os outros. É isso que eu estou falando, para matar, não aceitar. Quem disse que a sociedade a gente aceita todo mundo? Ué, Okay. quer dizer que ser bacana é aceitar todo mundo? É isso que é o bacana? É ter um olhar condescendente. Não, é para aceitar com o todo outro. É mundo. entender. Você que é psicólogo devia entender isso. Não vamos começar a brigar não é de assim novo. Não, né? A vida não é assim não. Parada gay, então, diga pra mim. Parada gay é uma publicidade acerca de algo que eles estão mentindo o tempo todo e que a Folha de São Paulo fez a casa cair sobre o número. Silas Malafaia por Silas Malafaia. Eu sou o seguinte, eu acho que de vez em quando eu sou chato, de vez em quando eu sou muito duro para questionar as coisas, assim, no embate eu podia muitas vezes... Não é aqui com você. Muitas vezes eu falo alto demais, quando eu estou num embate eu podia falar mais baixo. Minha esposa diz, Silas, diminui um pouco o volume. Minha esposa diz assim. Mas acho que eu sou um idealista, eu tenho ideais e eu não abro mão da família, que é a coisa mais... é a base de sustentáculo da sociedade. Aí eu vou dizer uma palavra espiritual, do mundo espiritual. O maior interessado em destruir a família é o diabo, porque quando ele destrói a família, ele desarruma toda a sociedade. Crack, cocaína, bebida,
vai lá numa análise bem profunda se não tem uma participação dessa história da família. A família é uma coisa muito, muito importante. Olha aqui, obrigada pela entrevista. Deus te abençoe, viu? Meu desejo é que esse Deus que eu creio se revele cada vez mais a você e que as pessoas que estão nos assistindo, eu não conheço as pessoas, não sei o que está acontecendo com elas, mas eu, se você me permitir, eu quero liberar uma palavra. Talvez precisando de cura, talvez gente sem paz, talvez gente perturbada com as coisas da vida, que Deus se manifesta a você, trazendo paz, alegria e equilíbrio. Que o meu, que eu não sei se é o mesmo seu, te perdoe. Ah, ele me perdoa, porque eu sou pecador. Obrigada, Silas. A gente se vê aqui no próximo programa. Até lá.